Luz, câmera, ação! Olá, eu sou Priscila Daledoni e hoje nós vamos conversar sobre um assunto polêmico, um assunto tenso, bem tenso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a morte. Estão prontos? Vamos lá morrer um pouquinho, depois a gente renasce. Galera, como é que a morte tem sido vista pelos literários? Então vamos pensar em Brasil, desde que a gente tem a nossa independência, em 1822. Qual foi o primeiro movimento literário que surgiu aqui depois dessa época? Foi o romantismo, vocês se lembram? E na primeira geração do romantismo, eu tinha uma questão dos heróis, eu tinha uma honra muito forte. Então a morte muitas vezes era vista como reconquistar a honra. O indígena, o Ijuca Pirama, por exemplo, quando ele diz que ele se entrega para morrer, ele faz a honra do pai dele, que conta a história, orgulhoso porque o filho dele morreu. E a gente tem também, logo depois, a segunda geração do romantismo, a ultrarromântica, vocês se lembram? Super mórbida, do Lord Byron, que aqui no Brasil teve forte influência pelo Álvares de Azevedo. E ele via a morte como muitas vezes um alívio. Era um encantamento pela morte, era um certo desejo pela morte. Os ultrarromânticos não conseguiam pensar em outras coisas. Dizem que eles frequentavam cemitérios. Existem muitas lendas a esse respeito, mas eles se encantavam com a morte. E o Álvares de Azevedo, ele não só se encantava, mas de certa forma ele buscava a morte. Tanto é que tem um poema dele chamado Lembranças de Morrer, em que ele fala: eu deixo a vida como deixo o tédio. Ou seja, deixar o tédio é uma coisa ótima, né? Se ele deixa a vida assim, é porque a coisa tá muito feliz. E isso tem a ver com o romantismo, assim, o período mais emocional que nós estávamos vivendo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Essa honra da primeira geração que queria ser recuperada é para mostrar o brasileiro, assim, o indígena brasileiro como um símbolo do herói, que agora que nós éramos independentes de Portugal, nós poderíamos ter um herói próprio, que nos desse honra, que nos desse orgulho. Então a morte vem nesse sentido. Ao mesmo tempo que logo posteriormente, quase ao mesmo tempo, eu tenho um grupo fascinado por essa morte, mas com um desespero de se livrar da vida, porque não sabe lidar com essa vida. E esses mistérios chamam muito a atenção deles. E conforme o tempo vai passando, é claro que a visão da literatura a respeito da morte, como a gente trata a morte na literatura, vai mudando também. Tem muito a ver com o contexto, tem muito a ver com os estudos da época literários. Então a gente vê, por exemplo, um pouco depois disso, no pré-modernismo, o Augusto dos Anjos, que ele vai falar da morte como putrefação, ele fala da morte real mesmo. Inclusive, um poema dele, o Psicologia de um Vencido, vai cair no Paz, a terceira etapa de 2016. Então eles podem perguntar, tentar traçar um paralelo, alguma coisa. Mas a morte do Augusto dos Anjos, por mais que ele tenha uma forma parnasiana, ele utilize muitas sugestões próprias do simbolismo, é uma morte real. Ele mostra, nesse poema, por exemplo, Psicologia de um Vencido, ele mostra o corpo se desfazendo, se definhando. Então a gente vai mostrar a morte por ela mesma. É diferente daquela idealização do ultrarromantismo da morte, que é uma coisa mais subjetiva. Aqui, por mais que a linguagem do Augusto dos Anjos seja subjetiva, ele fala objetivamente da morte. São os corpos falindo mesmo. A gente passa um pouco de tempo, eu tenho um pouco do Manuel Bandeira falando que ele tem um medo da morte, porque ele era tuberculoso, ele fala um pouco. Na geração de 30, a Cecília Meirelles também vai abordar o assunto morte, muito junto com a passagem do tempo, junto com a tristeza que ela sentia, uma tristeza muito própria dela. Todos os poemas ela dá um ar um pouco melancólico, muito neossimbolista, inclusive. Também tem a ver com esse período de guerras, com a própria vida pessoal dela, que foi muito sofrida. A gente tem um pouco depois, na geração de 45, o João Cabral de Melo Neto,
escrevendo A Morte e Vida Severina, que é uma morte severa, é uma morte sofrida, assim como a vida é severa, é sofrida. Ele conta a história de um retirante que tenta ultrapassar as barreiras da vida e que tenta apenas sobreviver, porque essa vida mesmo ele já não tem, é muito severa. E hoje, como será que nós vemos a morte? É mais fácil para a gente identificar o contexto, né? O que a gente está vivendo. Vocês que têm lido bastante já devem ter ouvido falar que o mal do século XXI é a depressão. E ela está muito em voga agora. Então nós temos as curas de muitas doenças, tratamentos super avançados. Nós temos uma tecnologia fantástica. Eu estou fazendo um vídeo da minha casa e vocês podem assistir de qualquer lugar do mundo. Mas as pessoas estão tristes. A morte, ela está sendo adiada por conta do avanço da medicina, mas é como se nós estivéssemos morrendo um pouquinho a cada dia. E a gente tivesse que traçar uma estratégia, inclusive, para viver com essa tristeza, com essa depressão gerada por toda essa tecnologia, por toda essa mudança. E todos os problemas que a gente vê, que são problemas do ser humano. Às vezes, ruindade mesmo do humano, a gente olha e fala, meu Deus, como é que isso está acontecendo no mundo? E também numa perspectiva pessoal, dos nossos relacionamentos, que a gente tem muitos estudos, por exemplo, a UNB gosta muito de falar do Zygmunt Bauman, que é aquele que fala dos relacionamentos líquidos, do amor líquido. Então, a gente tem relacionamentos hoje que têm parecido muito descartáveis. Então, cadê esse amor de verdade? As pessoas vão morrendo aos poucos. E é disso que trata o poema da Elisa Lucinda, chamado No Elevador de Deus. O próprio título já é super sugestivo, quando a gente pensa no elevador, que é aquilo que sobe e desce. Assim como nossa vida, o nosso humor. Então tem dias que a gente está lá em cima, tem dias que a gente está lá para baixo, tipo morto. Ai, meu Deus, morrer. E ela fala isso do Filho de Deus, né? Nós, os filhos de Deus. Como é que é esse elevador que a gente vive? E ela começa o poema já falando assim. A gente tem que morrer tantas vezes durante a vida que eu já tô virando craque em ressurreição. Ela usa até um humor, basta ser engraçado, basta ser cômico, assim, esse humor dela, pra falar da tristeza, da depressão mesmo. Que morte é essa? A gente sabe que literalmente a gente não pode morrer mais de uma vez, assim, né? Pelo menos de acordo com a ciência. Mas é uma morte metafórica, é aquele momento em que você está se sentindo acabado, morto, e que você não sabe mais o que fazer. E aí ela traça assim a força dela e começa a falar desse sangramento, que é um sangramento metafórico mesmo, sobre aquele sangramento que a gente tem quando alguma coisa nos desagrada, quando nós estamos tendo que batalhar muito para viver em sociedade, para conviver com as nossas questões, com as questões do próximo. Ela fala dessa morte que vem no mesmo malote das coisas queridas, vem dentro dos amores. Então, as pessoas que nós mais amamos, talvez sejam as pessoas que mais podem nos fazer sofrer. E essa infelicidade de relacionamento, de família, relacionamento amoroso, entre amigos. São essas pessoas que nos importam e que muitas vezes nos fazem sofrer. E aí ela continua com a outro tipo de morte, gerado por uma reflexão dela a respeito do existencialismo. E aí é uma coisa mais clariciana, né? E aí ela começa a ver terceiro mundo, ideologia, inflação, são as questões mundiais mesmo, que também nos preocupam muito, independente do lado que a gente tá, direita, esquerda, cima, baixo, o que for, mas é preocupante. Acho que é um momento em que tá todo mundo um pouco preocupado, todo mundo que tem um pouquinho de noção de onde a gente tá um pouco preocupado. E essa é uma morte também, que acaba com ela. E ela fica até pensando, idealizando o dia em que ela vai morrer. Como é que vai ser essa morte? A morte florida. As pessoas choram, falam, Elisa Lucinda, ela era tão linda. Ela era a melhor escritora que já houve. Ela não vai morrer agora não, pelo amor de Deus. Mas é aquela imaginação de como vai ser? Ou então, como o próprio Vinícius de Moraes já disse, quem pagará o enterro e as flores se eu me morrer de amores? E, de repente, ela vê a morte como uma estratégia de fugir dessa depressão. Então, ela se recolhe por um tempo, analisa a própria vida, analisa as próprias questões, fica um tempo sem atender campainha, telefone, nada. Ela se fecha
e esse fechamento é uma metáfora para essa morte. E ela pode se renovar, e aí é o momento que ela vai falar da renovação. A morte como estratégia para a gente continuar vivendo, só renovando. Então eu vou cortar meu cabelo, eu vou mudar meu estilo, eu vou mudar meu discurso, e com isso eu vou conseguir me adaptar mais um tempo a essa vida própria do século XXI. E depois, quando ela volta renovada, ela fecha até o texto. E a gente com aquela cara de fantasma moderno, o fantasma moderno é esse que tá aguentando as porradas da vida. A gente fala, alguém pergunta, onde você tava? Tava sumida, morreu? Aí a gente fala, não, tava só deprimida. Essa é a morte do século XXI. Dá um ótimo tema para redação, dá uma ótima reflexão. Muitas questões, eu mesmo, se eu fosse elaborar a prova, eu ia fazer, nossa, acho que tudo sobre isso. Dá para interrelacionar com o poema do Augusto dos Anjos e dá pra gente fazer uma reflexão pessoal, né? Qual é a nossa estratégia de vida? Nós temos morrido muito? Nós temos sobrevivido a essas mortes? E aí, como lidar? Vamos nos unir, vamos ficar juntos. Eu sou Priscila Daledoni, fico por aqui. Ajudem a divulgar nosso canal. Curtam, comentem. Um beijo, é sempre bom estar com vocês.